Uma pergunta da Denise. Denise pergunta: e para comprar leilão, e comprar em leilão, precisa contratar advogado? Olha aí. Essa é uma resposta interessante que a gente fala assim: a obrigatoriedade não existe, existe o que? A recomendação. Eu acho, e eu sempre busco aqui recomendar para todas as pessoas que entram em contato conosco, qualquer que seja o leilão, judicial, extrajudicial, que há sim uma necessidade de você buscar um profissional da sua confiança, porque tanto no extrajudicial como no judicial você vai ter particularidades que o advogado vai desenrolar com muito mais facilidade para você, ele vai te ajudar muito mais na hora de você resolver aquilo que a gente estava falando sobre a liquidez. Começa pela emissão na posse, começa pela carta de arrematação, pelo auto de arrematação. A gente sabe que o advogado tem uma capacidade maior e mais rápida de resolver esses problemas. Então, eu tenho como regra, que é lógico, fica a critério de quem está participando, mas eu sempre busco recomendar, principalmente nos imóveis, que é um investimento maior, é falar, não, procure um advogado da sua confiança para te auxiliar, para levantar esse leilão exatamente, para você ficar tranquilo, para você participar muito mais tranquilo do leilão, né? E não ter problema nenhum. Sim, sim. Eu sempre digo para os meus alunos, digo para os meus clientes, se você vai fazer um negócio, uma transação que está envolvendo muito dinheiro, né? 100 mil reais, 300 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão, está envolvendo muito dinheiro. E muito provavelmente um custo de um advogado não vai ser tanto quanto as pessoas acham. Tá? Vamos imaginar que custasse 10 mil reais para você ter, eu estou inventando esse número, tá bom? 10 mil reais para você ter uma assessoria do seu lado em um negócio que você vai ter muito mais segurança de realizar e que você vai ter uma margem de lucro, às vezes, mais de 100 mil reais. 150 mil, 200 mil de lucro. Será que não vale a pena? Será que o barato não sai caro? É o que eu sempre coloco. Com uma assessoria talvez correta, você vai ter essa segurança, né? Porque mesmo que digam assim, não precisa de advogado. Vamos pegar o caso do leilão extrajudicial, o leilão de banco. Via de regra, você não vai precisar de um advogado, porque você comprou do banco, o banco vai fazer escritura para você, você e o banco vai lá, registra essa escritura, está resolvido, a propriedade está resolvida. Mas, de repente, ninguém te falou que para tirar agora, talvez, o ocupante que está lá dentro, você tem que ingressar com uma ação de emissão na posse. E aí você vai precisar de advogado. Então, pelo menos, faça os seus cálculos. Tá? Roberto, deixa eu só fazer uma propaganda minha rapidinha aqui. Sim. Eu deixei lá no meu site, obomleilão.com.br. Você entra lá, você pode baixar uma planilha uma calculadora de leilões, que você pode colocar o valor do lance, colocar todas as despesas previsíveis que você vai ter, inclusive uma previsão de você precisar de um advogado, e você já saber a tua taxa de lucro no final do negócio. Então, se aquela taxa de lucro tá legal e permite, tá aqui, ó. Se você entrar lá no meu site, a primeira telinha ali, ó, você preenche aqui, você vai conseguir baixar essa calculadora para ter essa ferramenta que eu realmente considero indispensável. Então, a margem de lucro já está ideal, já está ali dentro do que você gostaria, contrate um advogado, pague o advogado. Como eu acho absurdo muita gente me perguntar, mas eu tenho mesmo que pagar o leiloeiro? Você está trabalhando, ele tem uma função, você não sabe a função dele, mas com certeza ele tem uma função que é preparar com responsabilidade todo o leilão, como eu disse, preparar todo o leilão, fazer todos os editais, comunicar todas as pessoas envolvidas, pagar um sistema para realizar esse leilão online, que você tem essa despesa, uma série de despesas, manter toda uma equipe de escritório, e a pessoa acha que, por que eu estou pagando o leiloeiro? Gente, a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Não importa quem a gente tem que pagar. Você tem que pagar o leiloeiro, você tem que pagar o advogado, você tem que pagar o pintor que vai fazer a reforma do seu imóvel. O importante é você saber que tem que fazer todo esse investimento quando você está falando em leilão, mas que no final o seu lucro vai compensar e muito. E aí não tem problema. Vai ter a segurança do advogado, vai ter a segurança do leiloeiro. O leiloeiro é obrigatório, né? Sim. Mas você vai ter realmente algumas despesas que são necessárias.
Mas eu acho que é interessante, né, que você colocou, Claudino. Eu acho que não é só vender um pouco do seu trabalho, mas é necessário ser um advogado. Por exemplo, que você falou, é simples, você faz uma calculadora, é um investimento, como eu estava falando antes, é um investimento como outro qualquer. Então, se eu vou gastar 200 mil, peraí, eu vou gastar 200 mil com o imóvel, vou gastar 10 com o advogado, vou gastar tanto com o ITBI, vou gastar tanto uma provisão com despesa para arrumar o imóvel, tudo, eu tenho que participar com uma tranquilidade e comprar um imóvel que garanta que eu pague isso para não ter dor de cabeça. Porque isso acaba, às vezes acaba acontecendo, por exemplo, a pessoa não quer contratar advogado e aí depois quer reclamar conosco, quer reclamar com da justiça que demora para ter uma emissão na posse, que não consegue tirar a casa de arrematação, que não consegue registrar o documento, só que não são coisas simples. Precisam ser feitas por uma pessoa que entende desse procedimento. Por isso que eu até falo, não só advogado, eu falo um advogado especialista em leilões, porque acaba sendo um mercado específico que exige a pessoa, o profissional, estar se atualizando com frequência, estar entendendo, e a pessoa, aquilo que a gente fala, né? De tanto fazer a repetição dos outros casos, ele acaba fazendo com muito mais facilidade e muito mais rapidez que todos os outros. E, não é, e no final das contas, Paulinho, se você fizer a conta corretamente, tudo que você gasta com advogado, o que você gasta para ter essa tranquilidade é pouco no seu investimento. É pouco, não é muito. Verdade, vale a pena, sim, eu recomendo, eu acho seguro isso. Eu...